A Solística é uma das maiores tripuários que opera na América e é reconhecida por sua experiência regional e também por soluções inovadoras. Está aqui com o seu representante, o Rafael Abreu, que é diretor nacional de operações, para falar sobre um tema extremamente importante, que é transportes. Rafael, muitíssimo obrigada pela presença. Que bom tê-lo aqui novamente para a gente conversar sobre esse assunto tão importante que nós estamos vivenciando aí, uma loucura sobre transportes, com várias situações que estão acontecendo nesse cenário aqui no Brasil. Obrigado, Isabel. Obrigado aí por mais essa oportunidade, para que a gente possa conversar um pouquinho sobre os desafios na área de transporte que a gente tem enfrentado aqui no Brasil. Obrigado, viu? Perfeito. Eu já queria começar, então, com uma pergunta contigo sobre que, realmente, o transportes é um tema de discussão de muitos dias, né? Mas, indo direto ao ponto, né? Direto sobre assuntos emergentes que nós estamos tendo realmente atualmente, com esses aumentos dos preços dos combustíveis, né? Que realmente que impactam muito fortemente aí toda a operação, a questão de infraestrutura precária, falta de motoristas, enfim, né? São diversas as necessidades. Eu queria ouvir de você, então, qual que é essa luz no fim do túnel, Rafael? Enfim, o que nós podemos fazer para minimizar esses impactos e sermos ainda mais competitivos? Obrigado, Isabel. Vamos lá. Falando, obviamente, sobre esse tema que é super relevante para nós, eu elencaria aí 4 grandes tópicos para a gente poder falar hoje, tá? E de forma muito breve. Eu diria que o tema de telemetria é um tema que tem avançado cada vez mais. Tive oportunidade aí no ano passado. Eu anteriormente estava numa função e eu trabalhava no México. E para você ter ideia, nas nossas operações do México, a gente tem embarcado já tecnologias de Big Data. Então, a gente consegue, através da telemetria, informar para o motorista a que velocidade, a que rotação que o motor deve estar trabalhando, em que marcha ele deve estar trabalhando. E eu estou falando isso numa dinâmica de quilômetros, né? Então, a cada quilômetro que ele vai percorrer, a gente consegue hoje mandar uma informação para ele no computador de bordo do veículo, qual que é a maneira mais eficiente de ele estar trabalhando naquele trecho, né? E obviamente que isso traz uma economia super interessante de combustível, que é o tema aí do momento que a gente tem tratado aqui no Brasil, né? Um segundo ponto que eu diria, certamente, é o tema da gestão do ativo, né? Quando a gente fala do ativo, a gente está falando desde dos pneus que o caminhão traz, né? Então, como que eu calibro esses pneus, como que eu gero maior eficiência na manutenção desse equipamento, né? Da maneira com que eu consiga ter um veículo bem trabalhado, com a manutenção em dia, com os pneus calibrados, que isso também, a gente acha que não, né? Mas às vezes 0,5% em rotas longas, como nós operamos aqui, no decorrer de um ano, certamente 1,5% fazem muita diferença na última linha do nosso negócio. Como terceiro item, não menos importante, é mão de obra, né? E nada adianta a gente trabalhar a telemetria, trabalhar a manutenção, se o motorista não tiver, obviamente, super capacitado, né, para exercer e trabalhar da maneira correta ali a cada percurso que ele trabalha. Então, a gente tem um foco também super importante aí na capacitação, nos treinamentos e nos diálogos que nós temos também com esses motoristas no dia a dia. E por último, né, eu falaria um pouco sobre a modernização da nossa frota, né? Nós estamos começando a ter frotas elétricas, a gente está entrando no mercado de frotas híbridas, de frotas a gás, de frotas com combustíveis diferenciados, né? E certamente, se hoje, né, a gente não consegue ter a clareza dessa luz no fim do túnel, né? Essas certamente serão ferramentas e serão o trabalho que nós vamos ter no futuro, né, de poder trabalhar com essas novas tecnologias que certamente vão trazer um diferencial competitivo no mercado e vão fazer com que a gente consiga ser cada vez mais competitivo aí com esse tema dos gastos, Isabel. Rafael, ótimas suas colocações sobre buscar aí uma redução de custos para serem mais competitivos através dos transportes, né? Mas a gente tem, nesses últimos 2 anos, um fator complicador aí a mais ainda quando se fala em transportes, né? Pensando aí no cenário atual, com um perfil de consumidor que deseja e vive, né, essa situação de entrega ao minicanal. Como sustentar um last mile que exige cada vez mais entregas mais rápidas, e que tenha também até uma logística reversa eficaz? Como que vocês têm feito lá? Me conta um pouquinho sobre essa questão do last mile, que tem sido um dos pontos importantes aí para o executivo da área de supply chain logística. Ótimo, Isabel. E eu vou começar respondendo um pouquinho para você sobre justamente essa experiência do cliente, como cliente, né? Há uns 15 dias atrás eu fiz uma compra num desses sites, comprei num dia, no outro dia eles vieram recolher porque eu tinha comprado errado e no terceiro dia ele estava com o produto certo na minha casa, né? Então, em questão de aí
36 horas, não deu nem 2 dias entre eu efetivar a compra, realizar uma logística reversa de uma troca e ter o produto correto na minha casa, não tardou mais do que 2 dias. Isso demonstra, obviamente, o que você coloca, né? O cliente cada dia mais exigente e esperando essa experiência diferenciada na compra, né, do Omnichannel. Eu diria aí que alguns pontos são super relevantes, Isabel. E o primeiro deles talvez seja a confiança, né? Então, quando eu entro, faço uma compra dessa, né? Eu, como cliente, espero a confiança de poder receber aquilo que eu estou comprando no prazo prometido, né? Muitas das vezes são compras por impulso, mas muitas das vezes são compras, obviamente, de produtos que você precisa, né? E que você não quer se deslocar da sua casa e você tem uma promessa, né? De que você vai receber aquele produto, às vezes, no dia seguinte ou em 48 horas. Então, a confiança em você poder acreditar que aquele prazo, né, que você está comprando seja entregue para mim, certamente é o item talvez mais relevante. Num segundo ponto, eu te diria que é a visibilidade. Então, a gente está comprando, né, a gente está lá acessando o nosso celular, esperando vir as notificações, né? Então, a cada hora que passa, você espera receber como que o produto foi separado, se ele está em trânsito, ele está a caminho da sua casa, né? Então, você poder ter essa visibilidade hoje, né, do traqueamento que a gente chama, né, de como que esse produto está sendo entregue, né, certamente também é um ponto aí super importante na experiência do cliente. E eu diria, falando um pouquinho aí sobre os custos, né, dos desafios de nós como operadores logísticos, né, a gente vê cada dia mais e conseguir utilizar, né, dessas ferramentas, por exemplo, como a uberização, né, que você consegue ter pessoas que part-time ou que realmente trabalham com isso, né, e que conseguem utilizar às vezes o seu veículo, né, para poder fazer essas entregas pequenas, né. Quando a gente olha ainda em entregas grandes, né, entregas complexas, obviamente que você precisa de operadores logísticos que possam, obviamente, ajudar a ter essa melhor experiência, né. E por último, eu diria que talvez, e é o que a gente mais tem visto hoje, né, é o uso realmente de Big Data, de informações, da inteligência nessa distribuição. A gente sabe que, por um lado, a eficiência de você conseguir colocar, às vezes, 30, 40, 50, a gente sabe que tem casos que operam com mais de 100 entregas no dia, né, com um veículo, é porque, obviamente, já tem muita inteligência embarcada nessa distribuição, e isso facilita a experiência do consumidor, né, como compra, né, e facilita também a vida do vendedor, né, porque, obviamente, cada vez que você consegue colocar essas inteligências e essas eficiências na entrega, você consegue, obviamente, fazer com que esse mercado se torne cada vez mais competitivo. Eu te diria, Isabel, que talvez, do meu ponto de vista, esses seriam os pontos aí chaves e críticos para o sucesso da experiência do cliente numa compra omnichannel. Rafael, a gente tem visto em várias discussões aí sobre esse assunto do last mile, né? Uma das nossas lives mais vistas também é sobre esse tema que nós fizemos já há 1 ano e meio atrás, inclusive, e muita coisa já aconteceu e se renovou. Mas uma discussão, acho que talvez importante, é a questão da colaboração, né? Acho que talvez as empresas podiam estar, né? A gente já teve alguns painéis de debates da possibilidade das empresas de uma forma, operadores, enfim, vocês que têm vários clientes, inclusive também pode acontecer isso, de repente ter o hubs, né? Que você vai para a tua casa e várias outras entregas vão para a tua casa, né? Então, ter um ponto, né, de abastecimento para distribuição que facilitaria. Então, tem muita coisa para evoluir no last mile, eu acho que ainda, né? Eu entendo que você colocou que loucura, né? Quanto custou o produto para você ter, né? E voltar 36, acho que até mais que o produto, né? Muitas vezes a operação logística não é Esse é o barata, né? desafio, né, Davi? Esse é o desafio nosso, né? Porque imagina o custo dessa logística, né? Mas eu acho que é isso, o consumidor espera isso, né? O consumidor espera uma experiência, né? O que você Sim. coloca ainda de colaboração, certamente também acontece e cada vez vai acontecer mais. Vamos atrás dessas soluções, né, Rafael? Transporte é bom por isso, né? A gente se fala que tem todos os eventos, a gente tem um evento por ano que acontece sobre transportes, porque sempre é muito bem requerido, e a gente entende que, assim, tem muito o que fazer, né? Sempre, todo ano, a gente tem uma renovação, novas possibilidades para a gente poder enfrentar todos esses problemas e desafios que nós temos aqui no Brasil, seja ele combustível, infraestrutura e tudo mais, dá para a gente tentar fazer com que as coisas melhorem aí. Mas, Rafael, obrigada pelas suas colocações, a sua experiência realmente acho que deve ter gerado aí bons insights para o pessoal aqui nosso, tá bom? Obrigada. Muito obrigado. Até mais, tchau, tchau. Nos vemos lá no Tchau, bate-papo, o tchau. pessoal vai ter bastante conversa contigo sobre isso, tá bom? Tchau, tchau. Obrigado, tchau.